Porque a obra do viaduto, né, que está sendo reformado na saída norte do Eixão, que dá acesso do Eixão Norte para o Eixão Sul, ele ganha mais tempo ainda de reforma, gente. Isso porque em uma avaliação foi descoberto perigo ainda maior. Que perigo é esse, né? O viaduto pode cair. Durante a reforma, eles descobriram novas fissuras e, com isso, o cronograma original precisou ser alterado mais uma vez, porque isso já tinha acontecido. A obra deve demorar mais do que o esperado. Olha que coisa muito séria que está acontecendo. A gente tem informações ao vivo, inclusive. Você vai vendo imagens aí desse viaduto. Quem está lá no local é ela, Érica Leal, ao vivo, né, Érica? Para começar, atualizando para a gente essas informações. Primeiro, quando que essas obras começaram por aí? E, obviamente, como é que eles descobriram essas fissuras todas? Como é que está a situação? Bem-vinda, bom dia. Bom dia para você também, Cadengue. Bom dia a você, Neila. Pois é, né? Essa obra que começou aí em meados do ano passado, era para ter sido entregue agora, em julho, mais ou menos, e está assim. Por que será, né? Além de tudo, além desse atraso, os técnicos da Novacap, os engenheiros, o pessoal descobriu que ele simplesmente pode cair. E é justamente por isso que nós estamos aqui com o diretor técnico da Novacap, Carlos Alberto Spies, para saber mais detalhes sobre esse risco que é, inclusive, iminente, ou seja, pode realmente acontecer a qualquer tempo, por isso que vocês fizeram esse escoramento. E aí, é claro, o prazo da obra vai aumentar, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos. A obra realmente teve um percalço no meio do caminho aí, encontramos algo diferente do que estava previsto, né? Fizemos, na época do projeto, umas inspeções, foram inspeções de amostra, e quando houve realmente o rompimento de todos os caixões, que esses viadutos são da época dos anos 50 e 60, eles são construídos com caixões perdidos. E quando houve as janelas de inspeções, que foram de todas as verificações, inclusive dentro das janelas ainda existia as formas de madeira. E quando foram feita a limpeza dessas formas de madeira, a gente encontrou fissuras maiores do que as previstas. Inclusive uma fissura estava com o aço rompido. Então realmente nós tínhamos uma preocupação de esse viaduto poder cair, nos próximos meses, ou pode até demorar mais tempo, né? Não tem uma precisão de ter realmente que época ele poderia cair. Mas sim, ele podia cair de uma forma se não tivesse a intervenção imediata que a gente fez na época, adiantando o escoramento do viaduto. A gente, juntamente com o laudo técnico da empresa e com a nossa equipe de técnicos também, a gente verificou que havia necessidade de fazer esse escoramento antecipado. Por isso que houve também, no final do ano passado, um tumulto no trânsito aqui, que a gente teve que fechar para fazer o escoramento e as alças ainda não estavam prontas. E houve, então, um tumulto no trânsito aqui, que a gente teve que acelerar as alças e melhorar o trânsito da população. Mas agora já estamos com todo o projeto aprovado, né, com um novo reforço, e devemos estar aprovando ainda dentro dos próximos dias, né, todo o aditivo já está pronto. Então, o início da obra, nos próximos 10 dias, deve estar começando a todo vapor. A gente vai colocar mais vigas de reforço e isso vai aumentar, logicamente, o prazo da obra. E a gente quer entregar esse viaduto pronto para a população no primeiro semestre do ano que vem. Olha que situação, né, Neila? Surpresa aí para todo o cidadão brasiliense aí, para todo mundo que está trabalhando nessa obra. Érica, a gente tem tantas dúvidas a respeito disso, porque essa obra começou de forma muito superficial para dar uma revitalizada e no meio do caminho foi se descobrindo problemas muito graves. A gente fica preocupado com que tipo de avaliação é essa que a gente tem das estruturas da cidade, que a gente não tem noção até que a gente vá cavar. Existe um planejamento para averiguar as demais estruturas da cidade, para saber se elas estão semelhantes a essa, passando pelo mesmo problema, porque foram construídas na mesma época? Existe um planejamento? A Neila quer saber lá do estúdio se existe algum planejamento para você ir lá mexer nas obras, né, que foram construídas na mesma época. Porque aqui, por exemplo, era uma obra inicial, um projeto inicial e de repente foi se descobrindo, né, algo grave. E como estão as outras obras? Como estão os outros viadutos? Sim, todos os viadutos hoje são monitorados pelo Comitê de Obras Especiais, que é formado por vários órgãos do GDF. A Novacap, o DR, a Secretaria de Obras,
que são os principais órgãos envolvidos. Então, existe o comitê que faz esse monitoramento. Nós estamos acompanhando todos os outros viadutos, principalmente essa área central. O próximo viaduto a ter esse reforço vão ser os viadutos 17 e 18, que são os viadutos que descem do eixo monumental em direção à esplanada, antes da rodoviária. Então, já estão programados para começar também essa obra a partir do ano que vem. Então, assim, existe um pouco de preocupação com a população, mas todos esses viadutos estão sendo monitorados. Então, não há risco desses outros viadutos cair. E sim, a gente começou o planejamento do pior viaduto para os melhores, né? Então, esse viaduto já estava no nosso planejamento, assim, já tinha um certo risco, mas a gente conseguiu fazer a intervenção a tempo. Então, assim, ainda peço a paciência da população, porque mesmo que a gente entregar esse viaduto aqui, a gente vai começar uma outra obra na área central. Então, provavelmente o trânsito ainda vai ficar ruim nos próximos anos ainda. Tá certo, paciência a gente tem, né, Neila? Paciência a gente quer segurança para se movimentar na cidade. A gente já viu um viaduto caindo, a gente não quer de novo, né? Então a gente vai continuar com esse assunto em outros momentos aqui no DF no Ar.